Olá pessoal, eu estava fazendo uma reflexão aqui sozinha e resolvi compartilhar com vocês. Estava limpando o quintal, colocando roupa para lavar, né? Minha rotina diária de cuidar sozinha da casa, de 63 animais, de trabalhar e fazer o trabalho espiritual, enfim. Algumas pessoas que assistem só alguma coisinha do canal mandam assim para mim: se eu tivesse tempo igual você, ou se eu tivesse uma vida tranquila igual a sua, eu também meditaria bastante. Eu fico pensando, eu nem respondo, mas eu fico pensando, puxa vida, se a pessoa soubesse realmente da minha rotina, eu falo assim, se eu colocar uma pessoa que 30 dias com a rotina que eu tenho, para fazer sozinho o cuidado de 63 animais, da casa, da espiritualidade, do trabalho profissional, do trabalho voluntário, né? E de ter que gerar renda financeira para sustentar todas essas coisas, porque eu não tenho nenhuma outra renda a não ser a do meu trabalho, né? Que hoje ficou na venda de cursos e palestras e mini cursos. A pessoa ia pedir para ser desintegrada no Grande Sol Central. Então eu estava limpando o quintal e estava pensando agora, se você não fosse obrigado a fazer absolutamente nada aqui na 4D, nada aqui na Terra, nada aqui dentro dessa experiência, o que é que você faria? Vamos dizer que, vamos primeiro nessa reflexão. Se você não tivesse que fazer nada, nada, absolutamente nada, esquece, mas quem faria? Vamos supor que você fosse livre, totalmente livre, tá? Vamos esquecer quem faria nesse momento, só para a gente refletir. Se você fosse totalmente livre, não precisasse fazer absolutamente nada, nem trabalhar, nem cuidar da casa, nada, o que você faria? O que você faria da vida, dos dias, das 24 horas do dia? Você não tem que fazer nada. O que você faria da sua vida? De cada minuto, de cada hora, de cada semana, de cada mês, de cada ano, de cada década, de cada século, se você chegar. Já pensou você viver um século e você não ter que fazer nada? O que você faria de si mesmo? Ou então, vamos pensar agora, né? Você não tem que trabalhar no horário que você é obrigado a trabalhar. Você não tem mais que chegar às 8 ou às 9, você não tem mais que fazer 1h30 ou 1 hora de almoço, você não tem mais que sair às 17 ou 18 horas, tá? Você tem que trabalhar, mas você é livre. O que você faria? Vamos supor que não tem mais chefe, não tem mais líder, não tem câmera, não tem relógio ponto, não tem livro para você assinar entrada e saída, não tem mais nada. Acabou o controle. Como você trabalharia? Como você reagiria? Todas essas interrogações, todas essas reflexões, você está aí respondendo, né? Interiormente ou em pensamento ou até em voz alta. Isso está dizendo sobre quem? Sobre você. Está dizendo o seu nível de consciência. Está dizendo sobre a tua frequência vibracional. Está dizendo as respostas que você está dando. Ela está falando sobre o teu nível de inteligência, de sabedoria, de assertividade, de eficácia dentro dessa experiência na Terra, entre luz e escuridão. Está falando da sua integridade, está falando da doação de si mesmo,
está falando do servir genuíno. Vamos supor aí as pessoas que frequentam lugares onde são voluntárias, certo? Se você não tivesse mais que ajudar em nada lá, nada, alguém dissesse, ó, a partir de hoje pode deixar, não precisa mais vir não, né? Mas quem vai fazer? Ninguém. Ou então a pessoa vai responder, eu vou fazer todos os dias. Não precisam mais chegar antes da reunião, antes da palestra, ou enfim. O que você faria? Você diria, oba, que maravilha! Você diria, então tá bom. Você diria, bom, mas quando eu tiver sem nada para fazer, eu venho. O que você diria, né? Você não precisa dar essa resposta para ninguém, só para você mesmo, né? Então, esse dar para a vida, esse senso de responsabilidade, né? Isso é honestidade, que é integridade. Isso diz o quanto você está próximo ou o quanto você está distante dos seus mentores, dos seus guias, da sua família galáctica, do seu eu sou, de acessar informações preciosas que você deseja, né? Porque se você deseja, elas são preciosas para você. Então, quais são as tuas respostas, né? Eu já passei por esse teste. Quando tinha 16 anos, eu fui convidada para... Quando eu tinha 14, na verdade, né? Eu queria muito trabalhar no escritório, eu queria muito ser secretária e eu saí de porta em porta, né? Pedindo trabalho. Eu já trabalhava desde 11 anos como babá primeiro, depois trabalhava meio período, estudava de manhã, trabalhava meio período na casa de uma professora da escola, fazia toda a limpeza da casa. Ela tinha uma parreira de maracujá enorme, daí e com pedrinhas no chão. Todos os dias tinha que catar todas as folhas com a mão, uma por uma. Mas eu adorava porque eu era muito pobre financeiramente nessa época e ela dava maracujá de vez em quando pra gente. Ou então ela batia um suco e dava para eu beber. Nossa, que delícia, que gratidão, que maravilha. E depois disso eu trabalhei então de doméstica até fazer 14 anos, porque com 14 anos podia ser registrada já, né? Ganhava meio salário, trabalhava o dia todo, mas era uma felicidade, né? Quando a gente que precisava conseguia um trabalho na indústria. E eu fui na indústria de porta em porta, fazendo inscrição, e uma indústria de livros, recibos, pastas, né? Ela me chamou para trabalhar. Daí eu colava recibos, montava blocos, colava livro ata, encapava aquela capa preta. Nossa, aprendi a fazer tudo isso, foi magnífico. E daí de lá eu fui um dia chamada para trabalhar, porque eu era uma excelente aluna, apesar de toda a correria que eu tinha que trabalhar fora, tinha que estudar e tinha que ainda cuidar de toda a minha casa, né? E ainda assim eu era uma excelente aluna, eu ganhava sempre os primeiros lugares, né? E daí então eu fui convidada para trabalhar na escola de informática que estava abrindo aqui na cidade, que naquela época era uau, assim, né? Ninguém nem sabia como era o computador. Eu, por exemplo, imaginava que ia chegar lá e o computador ocupava uma sala, né? E as pessoas eram loucas para ver como que era o computador. E naquela época, né, os computadores, eles estão aqui, né, consignados aqui no Museu da Cidade, que esse atual prefeito, que foi prefeito no outro mandato também, ele montou esse museu e daí eu levei os computadores lá. E eram os primeiros computadores, gente. Não existia, pensa, não existia Windows, gente, não existia mouse, não existia HD, não existia nada. Eram computadores que a gente gravava os programas em fita cassete. Até eu fiquei de ir lá para poder gravar o documentário desses computadores, né? Quando eu gravar, eu coloco aqui no canal para vocês. Deixa passar essa pandemia, daí eu vou lá gravar para mostrar os computadores. Então eram computadores assim que você usava disquete, alguns fita cassete, gravava em fita cassete, gente. Se eu for lá gravar, eu vou mostrar para vocês como é que gravava.
E a gente, em outros, não gravava nem na fita cassete, os primeiros, e não gravava em nada. Você ligava ele, você fazia o programa, não existia nada que... Ai, quero clicar. Clicar com o quê, gente? Só existia o teclado e aquela tela verdinha, ou então cinza, né? E você tinha que escrever o programa linha a linha, né? Então, essa época que eu entrei... E daí eu entrei nessa época para ganhar meio salário. Novamente, mas valorizando a oportunidade. Eu precisava muito do salário para ajudar em casa, mas eu já ganhava então meio salário no outro lugar. Daí eu saí para um escritório, ganhava um salário daí. E daí eu saí para esse trabalho rápido porque me convidaram e eu achei que era uma oportunidade magnífica e eu queria aprender nessa área de informática. Na época não existia nada. Então, eu voltei a ganhar meio salário. E daí, então, era para eu trabalhar só à tarde, inicialmente, quando eu fui contratada. Mas, era para eu entrar às 14 horas. Sabe que horas eu entrava? 7h30. Talvez o meu ex-patrão, que é o grande amigo, virou um irmão ao meu coração, talvez ele veja esse vídeo para ele dizer publicamente, né? Se era verdade ou não. Então, eu ia 7h30, porque a sala era dentro de uma universidade, a escola, e a universidade abria 7h30. Então, eu pegava 7 horas o ônibus na minha casa, 7h30 eu estava lá. Mas o meu horário de trabalho era às 2h. E não tinha chefe, não tinha absolutamente ninguém nesse horário para ver. Nossa, ela tá vindo trabalhar, vamos pagar hora extra. Nossa, não, ninguém nem sabia. Eu tinha a chave e eu tinha carta branca para ir em outros horários para estudar. Mas eu ia lá, eu arrumava tudo, eu limpava os computadores, porque a faxineira limpava o chão, mas eu limpava os computadores, limpava os teclados. Arrumava todas as coisas dos alunos, tudo que seria passado, o quadro, todas as coisas. E quando dava 2 horas, eu já tinha tudo arrumado e eu só precisava então atendê-los de uma forma com mais tempo, né? Conversar, que aluno gosta de chegar, gosta de conversar, contar história, contar fofoca, né? Então pelo menos ser um ouvinte ali. Mas um dia, o dono da escola estava indo para uma cidade aqui próxima verificar a possibilidade de abrir outra franquia. E ele passou por aqui e quando ele abriu eu estava lá. Daí ele disse, o que você está fazendo aqui? Seu horário não é às 2 horas? Aí eu disse, é que eu vim mais cedo para fazer algumas coisas, que daí quando dá 2 horas eu já estou livre para atender melhor os alunos. Daí tinha uma pessoa que falou assim, ela vem todos os dias, 7h30 todo dia ela está aqui. Não sei se foi no sentido de fofoca, tipo, vou denunciar ela. E ele achou aquilo assim magnífico. Ele disse, mas o que você vem fazer todos os dias, 7h30? Eu falei, eu venho estudar e preparar todas as coisas, limpar, só que eu estou escrevendo todas as apostilas de todos os cursos, porque não tem as apostilas, né? Da aula direto no quadro, direto no computador para o aluno, mas eu acho que se tivesse as apostilas ajudaria muito. Então eu estou fazendo por minha conta própria, né? Se não for útil para os alunos, está sendo útil para mim, porque eu estou aprendendo bastante enquanto escrevo. Eram como que livros, assim, para os alunos estudarem informática, né? Não existia nada na época. E ele achou aquilo, assim, magnífico, né? E daí eu terminei de escrever as apostilas, fui escrevendo estágio por estágio, né? O 1, o 2, o 3, o intermediário, o avançado. E daí, então, não tinha impressora. Naquela época não tinha impressora, assim, para eu poder imprimir essas apostilas para fazer fotocópia, né? E daí eu juntei o dinheiro, eu comprei uma impressora, eu descobri que tinha como comprar, eu comprei a impressora e daí nós ligamos no computador e eu imprimi todas as apostilas. Daí eu pude corrigir, pude editar todos os erros, né? E daí, então, eu apresentei as apostilas de todos os cursos. E daí o resumo é que eu fiquei 3 meses só como secretária, passei a ser professora. Com mais 3 meses eu passei a ser coordenadora da escola, coordenadora da outra escola vizinha
E depois ele foi abrindo outras escolas e eu fui entrando na coordenação. Aí fiquei coordenando 7 escolas em cidades na sequência aqui na região. E aí depois entrou o sistema de franquia, e aí pela minha dedicação, porque eu trabalhava sábado, domingo, eu tinha férias, eu pegava tipo uma semana assim de férias, Natal e Ano Novo, e eu voltava a trabalhar. Ninguém sabia. Não havia nenhum interesse que alguém soubesse para me pagar horas extras ou para me dar um bônus, absolutamente nada. Igual quando eu entreguei essas apostilas, ele disse quanto é. Eu disse, não é nada, ninguém me pediu, eu fiz porque eu quis. Isso aqui é um prazer, isso aqui é uma honra. O aluno vai aprender muito mais rápido, vai memorizar os comandos, porque programação não é fácil, né? E aí depois eu continuei então como inspetora de ensino daí, e eu escrevia todos os livros. Daí eu inventei de estudar programas novos, né? Na época era Clipper, DBase, COBOL, Basic, né? E daí eu estudava sozinha, treinava, criava os conteúdos, escrevia os livros. Daí nessa época a gente já contratou gráfica, aí já ia para gráfica, eu ia na gráfica conferir as placas antes de imprimir, enfim. E dava treinamentos, né? Locava hotéis na região e locava data show, que naquela época era uma coisa assim rara, né? Então tinha uma empresa em Londrina que locava para mim. Passava cedíssimo para pegar, para ir para o hotel, para poder ministrar os treinamentos para os professores de toda a região, e ministrava também treinamentos, professor a professor, em cada cidade o tempo todo, né? Viajando e treinando. Então, voltamos assim nessa questão. Se você não tivesse que fazer, o que você faria, né? Infelizmente, a maioria das pessoas, se elas não são obrigadas a fazer, elas sempre fazem menos, ou elas fazem nada. Antes desse trabalho, essa parte que eu consegui um trabalho entre esse lugar de fazer livros e recibos, eu consegui de secretária. Era uma empresa de imóveis, né? Garanto que tem uma pessoa que era dessa empresa e que vai assistir, uma ou duas. E eu era secretária, e ao lado era indústria de sofá, que aqui é um polo moveleiro, né? E daí então eu não tinha muita coisa para fazer como secretária, então assim, não tinha computador, era antes de eu entrar nessa escola de informática ainda, não tinha computador. E aí então eu fazia as coisas manuais, então eu criava tabelas para controlar as coisas, eu tinha que pedir marmita pro pessoal que ia fazer hora extra, entregar a marmita, e eu fazia as tabelas de todos os controles das coisas. E daí um dia veio a pessoa do RH, que ficava numa outra empresa e vinha lá de vez em quando, mas ali tinha muitos chefes e líderes trabalhando pela indústria. Eu disse assim, ó, tá sobrando muito tempo do meu trabalho. Não tem serviço suficiente. Você tem serviço lá na outra empresa para trazer para eu fazer? Ele disse, não tem, de secretaria não tem, né? Ele falou, mas que bom, aproveita para estudar. Eu falei, então, mas eu estudo ainda e ainda sobra tempo. E daí eu falei assim, viu, eu entro na indústria para dar recados, entregar coisas, e eu vi que as pessoas têm uma maquininha pequena de encapar botão para o sofá. E se vocês trouxessem uma maquininha de encapar botão aqui, daria para encapar um monte de botão. Que eu achei aquilo máximo, encapar botão, né? Colocava o corvinho ou tecido, colocava o botão, a maquininha, crack, e o botão saía encapado. Eu achei o máximo. E daí eles deram risada e falaram, bom, se você quer, só que assim, não vai depois falar que a gente deu 2 funções. Falei, jamais, jamais, eu não tenho esse perfil de dizer, de cobrar coisas. E daí trouxeram a máquina. Eu encapava tanto botão, eu encapava mais botão do que o pessoal lá de dentro. E daí eles queriam me transferir para dentro, porque o meu rendimento era muito grande, a minha dedicação, né? Então eu volto na pergunta, se você não tivesse que fazer nada, você faria? Ou o que você faria? Se você não fosse obrigado a nada,
O que você faria? Então, finalizamos aqui com a reflexão. Eu garanto que vocês também devem ter histórias lindas de doação de si mesmo, né? Em trabalho voluntário, como eu fiz durante muitas décadas, né? Agora, o meu trabalho profissional, as minhas formações profissionais, elas se uniram ao trabalho espiritual por conta do portal, né? Por conta do trabalho planetário que tem que ser sustentado e por conta de eu ter que ficar aqui. Os animais fazem parte desse trabalho, então eu tenho que cuidar de todos eles. E então acabou unindo as minhas experiências profissionais, as minhas formações acadêmicas, formações de cursos livres, juntou tudo, profissional e espiritual, né? Então, por isso, acabo criando trabalhos que unem, né? Psicologia, terapia holística, espiritualidade, e essa é a minha renda para mim e para todos os animais que eu sou responsável e para sustentar o trabalho espiritual. Mas nessa época lá atrás, né, desde 13 anos até 2012, né, eu fazia também toda essa frente de trabalho social, né, em asilo, orfanato, casalar, albergue, moradores de rua, tudo que pensar, favela. Tinha 2 favelas aqui. E eu garanto que você também já fez todo esse trabalho, né? Então, assim, para a gente finalizar essa reflexão, quando você faz um trabalho em casa, ou um trabalho profissional, ou um trabalho voluntário, ou um trabalho espiritual, né? Ou na empresa, no comércio, na indústria onde você se situa, ou você é autônomo, você vende produtos, vende serviços, né? Porque cada um tem que vender alguma coisa para sobreviver, né? Se você não é vendedor, você não tem que vender nada, é porque a empresa que você trabalha vende para pagar o teu salário, né? Porque se a empresa não vender, ela vai começar a demitir todo mundo. Então, todos os seres têm que vender alguma coisa para ter a renda do salário. Se você não tivesse, né, que fazer, não fosse obrigado a nenhum horário a fazer absolutamente nada, porque muita gente faz trabalho voluntário, faz caridade, é solidário, né? Porque ele faz barganha com o plano divino. Ele diz, nossa, eu tenho que ajudar, porque senão, a hora que eu precisar de Deus, ou precisar do povo do outro lado, daí eu tô ralado. Então, deixa eu fazer o bem, porque eu quero receber. Então, tá ótimo ele fazer o bem por barganha. Tá ótimo, é o começo, não há nada errado nisso, tá? Mas é o começo, né? A pessoa ainda se sente na obrigação, não é um servir genuíno, não é uma ação compassiva genuína, né? Mas é válida. Se você vai lá, né? Vamos supor, no centro espírita, onde quer que você participe, na igreja, você vai lá ajudar a lavar, você vai lá fazer alguma coisa de ajuda na quermesse da igreja, no que for, né? Eu já participei em tudo isso, trabalhei em tudo isso. E você vai porque você é obrigado, porque você foi escalado e tal. E se você não fosse obrigado, você iria mesmo assim? Você iria menos tempo ou você iria mais tempo? Né? Então, se você for respondendo todas essas questões, né, o quanto você dá de si mesmo, de coração, genuíno, livre de qualquer remuneração, de qualquer troca financeira ou espiritual, ou barganhando com Deus, com Cristo, com seus mentores, pensando em ganhar coisas, né? O dar genuíno, o servir genuíno, essa é uma característica da nova Terra, né? Por isso que a maioria não está pronto, né? Vão aí 200, 300 anos para se aprontar uma consciência para realmente viver a pureza que é a nova Terra. Porque a nova Terra é onde todos são totalmente honestos, né? Pode deixar o dinheiro por cima das coisas em qualquer lugar que ninguém nunca vai pegar. Pode se mandar a pessoa, ó, você vai colher a horta e vai vender para voltar aí o benefício para a nossa comunidade, né? Para a nossa fazenda ecológica, para o que for,
que a pessoa jamais vai vender algo mais e pegar o dinheiro para ela e devolver o restante, nunca. Ela vai ser honesta até o último centavo. E ela vai ter esse servir puro, esse servir genuíno, né? Eu tenho um eu multidimensional que é da família intraterrana. E o que eles passam é sempre isso, é um servir puro, genuíno, ele não tem nenhuma intenção por trás. E ele dá de si mesmo totalmente, 100%, né? Então fica aí essa reflexão, você não precisa dizer para ninguém, responder para ninguém, né? Mas isso diz muito, talvez, porque é que você não alcança resultados financeiros, resultados de cura na sua saúde, de melhoria, resultados de mais equilíbrio, resultados de bênçãos na tua vida, resultados de acessar informações espirituais. Talvez seja porque, se você analisar com bastante humildade, você não dá nada para a vida. Ah, mas eu faço 1000 coisas o dia inteiro, mas você faz o que você é obrigado a fazer, e o que você é obrigado não tem nada a mais para te trazer, certo? Você chega no trabalho às 8 porque você é obrigado, e se não tiver chefe ou câmera você ainda chega atrasado, ou se puder você ainda falta e leva um atestado. Então, assim, isso diz sobre teu nível de consciência. Isso diz do porquê da escassez, o porquê da doença, o porquê do desequilíbrio, o porquê as pessoas não falam com seus mentores, guias, não têm acesso à missão, ao propósito, às informações espirituais que querem obter. Por quê? Porque não dão nada para a vida, a não ser o que são obrigadas, e ainda assim o fazem, reclamando, lamentando, maldizendo, criticando. Esse é o nível de consciência da maioria dos seres na Terra. Então aprendamos a dar sem olhar a quem, a dar sem se importar em receber, a dar principalmente quando não for solicitado, a doar de si mesmo a mais do que foi pedido. Então, nós queremos muitas coisas, né? A nossa mão que quer, ela tá lotada. A gente quer saúde, quer relacionamento equilibrado, a gente quer dinheiro, quer riqueza, quer abundância, quer tranquilidade, quer paz, quer harmonia, quer alegria, quer proteção, quer bênção, a gente quer tudo. Mas e a mão que dá? Mãe Maria nos ensinou que se as mãos não estiverem em equilíbrio, como uma balança totalmente alinhada, não funciona. Então, se você quer muita coisa, você tem que dar muito. E se você quer coisas grandiosas, você tem que dar coisas grandiosas. Ou dar muitas coisas, vamos dizer, mais pequeninas, mais simples. Tem que estar em equilíbrio. Se você dá pouco para a vida, né? Então, tira as coisas que você quer dessa mão, porque você não vai receber, né? É dando que se recebe. Essa é a lei. Existem leis automáticas que regem o universo. E não adianta você bater o pé querendo criar uma realidade, porque eu vou ser rico agora em 30 dias. Se não tem energia, não tem frequência, não tem programação para que isso aconteça, não vai acontecer. Certo? É tudo muito complexo, tudo submetido a leis universais, a programações da sua alma, ao melhor para você dentro dessa experiência. Então, boas reflexões. Se você não tivesse que fazer nada, o que você faria? Isso diz do teu nível de consciência e da tua frequência vibracional. Namastê.